buscando na posição. E qual é a posição? Está firmada na rocha, na palavra. Você pode estar limpando a sua casa, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar no volante, você pode estar no seu horário de entrega. Desenvolver relacionamento com o Senhor e sair do estado de miséria e migalha é se sustentar, é se firmar na rocha. Que podendo vir o vento, que é Deus, diga assim, o vento é Deus, a tempestade também. Amém? Então, se eu estiver firmada na rocha, eu só vou ganhar mais estrutura, mais raízes, experiências, até nos meus erros. Quando estou em Deus, eles são convertidos. Quando eu tenho temor e sabedoria. Uau! Meu Deus! É simples assim, Cacau. Nós não somos santos, mas estamos buscando ser santificados. E qual é a maneira mais eficaz de aprender com os nossos erros? Dar lugar para o Espírito Santo. Dar lugar para os ensinamentos. E aí o que acontece? Como Davi, que pecou muito mais que Saul, a gente deixa de pecar. Então eu gostaria que você desse um olhar para dentro. Em que áreas da sua vida a falta de visão, a falta de foco tem te levado a andar em círculos? Você precisa dar um olhar para dentro, se autoanalisar. Em que áreas você precisa crescer? Em que áreas você precisa evoluir? Porque essas passagens aqui vai trazer edificação para sua mente, para minha mente. Amém, John? Lá onde você trabalha, por exemplo, você faz várias visitas, amém? Você crê que tem lugares que Deus te coloca para você impor as mãos e orar? Você crê nisso? Então, em nome de Jesus, comece a receber a ousadia. Porque você é filho, um bom filho. Você é um homem de caráter. Você é um homem que levanta cedo para trabalhar, tem uma vida reta. Receba essas verdades sobre a sua vida. Deus quer te usar, John. Deus quer te usar e do seu jeitinho. Sabe o seu jeitinho? Deus quer te usar do seu jeitinho. Amém? Então nós precisamos olhar para dentro. Por quê? Porque nós precisamos sair da margem. Nós precisamos sair da margem. Esse homem estava à porta. Amém ou não amém? A porta. E a palavra vai dizer que ele mendigava por esmola. Até que o dia D chega. Para muitos esse homem à porta era um qualquer. Era um ninguém. Por isso que eu digo, você precisa olhar para dentro. Porque até aquilo que você se renega, se mutila, se culpa, se frustra, se inferioriza, Deus traz reconstrução. Deus traz uma via contrária aos seus pensamentos e mostra para você que tudo vai cooperar. Mas a gente precisa ver. É fácil para muitos aqui, isso acontece também comigo, quando a gente erra, quando a gente peca, ficar ali, né, se defraudando. Não é verdade? É mais fácil. Nós somos mais tendenciosos. Quando erramos, ficar ali naquele lugar de autocomiseração. É ou não é? Sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo? Você não conhece a graça. Você precisa conhecer a graça. Porque é aí, nesses momentos, onde a Escritura diz que eu sou fraca, que eu vou me tornar forte. O que ele está ensinando aqui? O que as Escrituras estão ensinando aqui? Que mesmo quando eu erro, quando eu falho, se eu der um olhar para os meus erros, para minhas falhas, diante de quem Deus é, homem, eu vou sofrer metanoia. Eu vou crescer. Eu vou evoluir. Então eu preciso ter uma visão aberta para ver além do meu estado. Então todos que passavam por ali
viam aquele homem naquele estado. Mas, ei, preste atenção. Você não pode menosprezar ninguém. Sabe o que é ninguém, Rodrigo? Que Deus põe no seu caminho? Ninguém. Porque só Jesus vê o coração. Você não pode, sabe, se intitular Deus. Até porque não somos Deus. Você não pode se intitular juiz. Porque não somos juiz. Você não pode se intitular advogado. Porque não somos advogado. Quem é Deus é o nosso Senhor. Quem é advogado é Jesus. Quem é o nosso intercessor e juiz é Cristo. Ninguém aqui foi para a cruz. Então Jesus nos convida através do Espírito Santo, e isso se chama metanoia, olhar para dentro. Já é um recurso, já é um nível de crescimento. Quando você consegue congregar, quando você consegue buscar a Deus para olhar para você, já é um ganho, já é um recurso, já é uma evolução. E você precisa se alegrar com isso. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de olhar para dentro, mas não sabe, porque não se aceita. Simples assim, não se aceita. Simples assim, se vê no olhar e no padrão do outro. Pessoas que têm dificuldade de olhar para dentro são pessoas que têm dificuldade de autoaceitação. E aí você pode perceber, ela tem um olhar crítico para olhar para todo mundo. Amém ou não amém? Vocês estão aqui comigo? Ela tem um olhar crítico para olhar para todo mundo. Ela tem energia. Ela tem até tempo, porque ela fala para o outro. Para não falar fofoca. Né? Ela tem tempo, energia. Você pode observar pessoas que se relacionam assim, elas têm problemas de autoaceitação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, ela disse assim para mim: claro que esses assuntos não vão chegar na senhora. A senhora é uma pessoa firme. Olha a sua autoridade. As pessoas te temem. E aí eu disse para essa pessoa: sim, é verdade. Mas eu tive que conquistar essa posição. Eu tive que conquistar esse lugar de autoridade em Deus para eu não ser violada por fofoca. Para eu não ser violada pelas circunstâncias do meio e do mundo. Para eu não ser violada e sofrer o molde das coisas que operam nesse mundo. Então isso é buscar um crescimento. Então por isso que nós precisamos olhar para dentro. Se eu tenho energia para ver o defeito do outro, se eu tenho energia para falar do outro, se eu tenho tempo, capacidade de julgar, de criticar o outro, ei, Jesus está falando, você com certeza tem problema de autoimagem. Tem pessoas que têm dificuldade de levantar os braços para adorar. Tem pessoas que têm dificuldade de dar um glória a Deus, um aleluia. Mas em casa, tem tanta energia para xingar, para falar alto, para se irar. É ou não é? Nós estamos buscando a santificação. Amém ou não amém? Nós somos seres humanos, nós temos dias maus. Mas o que nós não podemos perder? O olhar, o foco, a visão. Ei, quem é essa mulher que saiu aí para fora? Ei, que tom de voz é essa? Ei, que comportamento é esse? Por isso que muitos deixaram de seguir Jesus. Porque quando as más notícias chegavam até Jesus, nada parava ele. Nada ditava quem ele era, Raquel. Por quê? Jesus não tinha problema de autoimagem. Jesus sabia que ele era amado. Tinha convicção de quem era o seu pai. Tinha convicção e visão da sua missão.
Então, por isso que nada, pensa em um homem que foi perseguido, foi Jesus. Pensa um homem que falaram mal, foi Jesus. Pensa um homem que foi apedrejado, rejeitado, oprimido, resistido, foi Jesus. Mas olha que interessante, Natália, nada parava Jesus. Nada parava Jesus. Nem o trabalhar muito. Chegou cansado, né? Chegou cansado. Às vezes eu acho que eu sou incomum e Deus tem falado para mim. Tem que ser. Se for comum, tem algo errado. Eu tenho uma poltrona confortável e eu sentei ali e comecei a conversar comigo. Eu acho, Andréia, que você não é comum. E ele veio. Você não é comum. Não estranhe. A minha presença te dá essa estrutura. Jesus, Andréia, trabalhava o dia inteiro, os apóstolos também. E de noite eles estavam comigo. O que a saúde desse tempo prega não tem nada a ver com as minhas escrituras. A saúde que eu vos dou é sustentada pela eficácia do Espírito Santo. Então, às vezes, nós estamos nesse estado porque damos lugar só para migalha. Enquanto Jesus, em sua presença, através da sua palavra, está liberando um banquete em todas as reuniões, em todas as escolas, em todas as comunhões, em todas as oportunidades que Ele nos permite ser provados, ser tentado, ser perseguido. A palavra de Deus vai dizer que tudo colabora, tudo estava